Boa tarde a todos. Antes de mais, um pedido de desculpa às entidades convidadas por este atraso, mas a reunião que tivemos anteriormente atrasou-se. Eu queria dar as boas-vindas e agradecer a presença do Sr. Presidente do Instituto da Segurança Social, Otávio Félix de Oliveira, à Sra. Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho da ACT, Maria Fernanda Campos, à Presidente da CIT e à Presidente da SIG. Isso bem. Para terem uma ideia só enquadrando, nós vamos ter uma exposição inicial de cada entidade de 10 minutos, depois cada grupo parlamentar terá 5 minutos para fazer questões às 4 entidades em conjunto e cada entidade também terá, no final, mais 10 minutos cada entidade para fazer mais algum esclarecimento de caixa em adicional. Devido ao adiantado da hora, eu também proponho que, se não quiserem usar os 10 minutos, também estão completamente à vontade. Já tive a indicação da Sra. Inspetora-Geral da ACT que vai ter que sair mais cedo e eventualmente não vai utilizar aqueles 10 minutos finais, mas também já se colocou à disposição para qualquer esclarecimento adicional via escrito por e-mail. Por isso, não perdendo mais tempo, eu diria a palavra então ao Sr. Presidente do Instituto da Segurança Social, António Félix de Oliveira, para fazer a sua exposição inicial de 10 minutos. Senhoras e senhores deputados, portanto, naturalmente, é com gosto que estou junto de vós relativamente, portanto, a esta audição conjunta no sentido do alargamento da licença parental inicial e, de alguma forma, não pretendo também usar, com certeza, a totalidade do tempo que está concedido. Ao consultar a documentação que foi entregue, ela evidencia, digamos, um conjunto de argumentos favoráveis, digamos, à solução que é apresentada, argumentos favoráveis esses que têm a ver, naturalmente, com aspectos da conciliação da vida familiar e profissional, que têm a ver também com aspectos de saúde pública, e evidenciando até, digamos, alguns argumentos do ponto de vista, digamos, de méritos, não só de saúde pública, como até também de despesa associada a essa saúde pública e, portanto, de alguma forma, é também por demais conhecida a importância do ponto de vista da sociedade portuguesa relativamente às questões que facilitem, naturalmente, a demografia, que facilitem, digamos, medidas que, de alguma forma, contrariem o envelhecimento da sociedade portuguesa e que, digamos, ao contribuírem para esse rejuvenescimento, de alguma forma, introduzam na mesma estrutura demográfica um conjunto de situações propícias não só, digamos, às questões de natureza social, mas também, digamos, às próprias questões que têm a ver com o mercado de trabalho. Naturalmente que esta medida é uma medida que, na minha opinião e na opinião do Conselho Diretivo do ICE, deve ser ponderada, na medida em que é uma medida com alguma expressão e com alguma dimensão naquilo que é proposto relativamente, digamos, àquilo que está vigente e, portanto, pensamos que deverá, de facto, ser bastante, ou deverá ser ponderada relativamente, digamos, a toda um conjunto vasto de implicações. Aquelas que já referi são as que estão evidenciadas no sentido de defenderem esta mesma posição. Aquelas que vou referir não têm a ver necessariamente com uma posição negativa, mas um conjunto de situações que devem ser valorizadas. Desde logo, digamos, a importância de, portanto, ouvir e ter presente a opinião dos parceiros sociais relativamente a esta medida. Tive a oportunidade de consultar alguns dos pareceres que já foram formulados e, portanto, já existem. No entanto, não posso deixar de referir que é importante que haja uma avaliação completa, integral, profunda
da opinião dos parceiros sociais relativamente a esta matéria, na medida em que são situações que impactam no mercado de trabalho e que têm, naturalmente, digamos, necessidade de ser avaliadas. Do ponto de vista, outro aspecto que deve ser avaliado tem a ver com o impacto da despesa pública. Sei que o assunto também já, de alguma forma, foi avaliado e, portanto, tem também, como referi, outros contrapesos relativamente aos benefícios que nessa matéria pode ter em saúde e política pública nessa área. No entanto, uma avaliação, digamos, integral daquilo que é proposto deve também ter, digamos, em avaliação o impacto da medida enquanto despesa pública. E, portanto, é de alguma forma a visão multifacetada destas situações que, digamos, consideramos que deve estar presente nesta avaliação. Muito obrigado e um agradecimento especial pela sua capacidade de síntese. Eu passaria então a palavra à senhora inspetora da ACT, Maria Fernanda Campos. Muito obrigada também. De novo, é um gosto estar aqui e nesta importante matéria que trata e que contribui para a conciliação da vida familiar e profissional dos trabalhadores e das trabalhadoras no nosso país. A ACT tem por missão, e eu não vou aqui repetir porque os senhores e as senhoras deputadas já estão cansados de me ouvir aqui com a missão da ACT, mas de facto a ACT tem por missão dar cumprimento àquilo que é a lei vigente. E nessa medida o melhor contributo que eu julgo que possa ser dada é aquilo que têm sido os dados recolhidos pela ACT nesta matéria em particular, e que ao longo do tempo fomos reunindo. Eu vou centrar aqui os dados para vos transmitir relativamente aos 2 anos anteriores, 23 e 24, e que denotam aqui nesta matéria uma evolução que se tem verificado positiva. Isto não quer dizer, obviamente, que não continuemos a olhar com toda a atenção para o tema e o caminho que ainda há a fazer. A ACT tem um serviço informativo disponibilizado para todos e estas questões estão tratadas, nomeadamente através de vídeos, inclusive. Este ano e o ano passado, o ano anterior, nós tivemos 77 pedidos de intervenção, de informação nesta matéria. Tivemos já, em termos de contactos telefónicos, também com esta matéria, contactos telefónicos para informação relativamente à matéria parental, tivemos 239 e 504 por videochamada, pedidos de informação relativamente a esta matéria. Também relativamente à atividade inspectiva, é claro que esta matéria depende muito, obviamente que a ACT faz intervenções inspectivas planeadas e que incluem estas matérias, eu já vou falar nisso, mas muito desta intervenção inspectiva da Autoridade para as Condições de Trabalho é disputada por pedidos de intervenção inspectiva, porque nos dão nota das situações concretas em que existe ou possa existir o não respeito pelo exercício, ou não criar as condições para o exercício dos direitos parentais. Em 2023 e 2024, relativamente a matérias de parentalidade, registramos 1.409 pedidos de intervenção. Destes pedidos de intervenção, 708 foram no ano 2023 e 701, há aqui um decréscimo e tem havido um decréscimo ao longo dos anos, tem havido um decréscimo dos pedidos de intervenção nesta matéria. Temos verificado que a maior parte dos pedidos tem em conta as matérias de flexibilidade do horário de trabalho,
os pedidos têm grande parte, uma parte dos pedidos, eu já digo quantos, vêm-nos precisamente da CIT. Em 2023 tivemos 184 pedidos e em 2024 recebemos 105 pedidos. A SIG não nos mandou nenhum pedido nesta matéria. Sim, tivemos estes pedidos. Normalmente, como eu referi, tem sobretudo a ver com o tempo de trabalho. E sabemos todos que o tempo de trabalho é aquele que mais influencia a nossa vida e a nossa capacidade de conciliar e de gerir o nosso tempo e os nossos afazeres pessoais, profissionais e sociais. Portanto, estes têm sido as matérias, em termos de pedidos, aquilo que nos tem chegado com mais frequência. Também a ACT, abrangendo estas matérias da parentalidade, mas não só, e já é uma tradição, anualmente, todos os meses de novembro de cada ano, a ACT faz uma intervenção planeada, uma intervenção inspectiva, em que seleciona as empresas, tendo em conta o seu histórico de regularidade ou irregularidade, e tendo em conta também o número de trabalhadores e trabalhadoras e ainda se foram ou não objeto de submissão de pedidos de intervenção. Nessas ações planeadas, anualmente, a ACT obviamente visa combater a discriminação em função de género, promover a igualdade e a não discriminação salarial, proteger os exercícios de direitos de parentalidade e, obviamente, também combater assédio e outros fenómenos discriminatórios, em especial nos grupos de trabalhadores em situação vulnerável. Em 2023, esta ação de novembro abrangeu 722 entidades empregadoras e em 2024, 741 entidades empregadoras. Foram identificadas em 2023 164 infrações no âmbito destas matérias e já em 2024 desceu o número consideravelmente, foram identificadas, num número mais largo de entidades empregadoras, foram identificadas 64 infrações que foram identificadas, obviamente, e tratadas. Mereceram-se aplicação de sanção 130 infrações no ano 2023, que resultaram no montante de sancionatório mínimo de 154 mil euros, um pouco mais, e em 2010, 96 infrações foram sancionadas, correspondendo a uma moldura mínima de 108 mil euros, 108.342 mil euros. Portanto, nós temos verificado ao longo do tempo uma diminuição do número de infrações autuadas nestas matérias ao longo do tempo, e os dados que eu tenho aqui estão referidos, para não amassar até com muitos números, só nos anos anteriores, mas a análise que fazemos ao longo do tempo tem a ver com isso. O que temos aqui também, regra geral, são os motivos, como eu disse, falta de comunicação à CIT, por motivo de não renovação do contrato de trabalhadora grávida, puérpera ou latente. Comunicações também por trabalho de grávida, puérpera ou latente e aqui inibição ou condicionamento do gozo de licenças. Recusa de trabalho a tempo parcial. Também temos aqui infrações autuadas, infrações verificadas que foram sancionadas. A comunicação, falta de comunicação, são a maioria das sanções, referem-se à falta de comunicação à CIT. Também comunicação à CIT do motivo da não renovação do contrato de trabalhadora grávida, puérpera ou latente, também foi sancionada em 2024, foi uma matéria que foi sancionada, foram 67 infrações sancionadas, com uma moldura mínima de 70.500, quase 600 euros, e
obviamente, também aqui os motivos de segurança e saúde também são avaliados nestas ações planeadas e também mereceram aqui sancionamento da ACT. E, a regra geral, são estes os principais indicadores que temos resultantes da ação inspectiva da Autoridade para as Condições de Trabalho. Puramente inspectivo, obviamente que temos um trabalho feito, muitas vezes em parceria com a CIT, de informação, de sessões de esclarecimento, etc., e também em parceria e conjugada para o cumprimento, nomeadamente, das comunicações e da verificação depois da regularidade relativamente às matérias que foram identificadas. E depois estarei disponível para as questões, se conseguir até lá a hora. Muito obrigada. Muito obrigado e pela capacidade também de fazer dentro dos 10 minutos. Passava então a palavra à Presidenta da SIG, Sandra Ribeiro. Olá, viva, muito boa tarde a todas e a todos. Agradecer em primeiro lugar a oportunidade para poder também estar aqui a fazer parte desta audição coletiva e conjunta e também enaltecer aqui esta hipótese de podermos estar a discutir, no fundo, um projeto de lei que é de iniciativa de cidadãos e que, de facto, a democracia participativa é sempre algo muito bom que gostamos muito que aconteça. E também por nos trazer esta possibilidade de virmos falar sobre o alargamento da licença parental inicial novamente na Assembleia da República. Daquilo que nós vimos, da documentação que nos foi entregue e também da proposta, percebemos que é uma proposta de continuação ao regime que está em vigor. E o regime que está em vigor, a SIG considera, de acordo com os dados que são conhecidos e que depois naturalmente a Carla Tavares também irá falar deles com mais cuidado, demonstram que efetivamente é um regime de sucesso, é um regime que efetivamente trouxe uma grande alteração na sociedade portuguesa naquilo que é a partilha efetiva entre pais e mães do cuidado das crianças e na licença parental. E porque efetivamente é baseado, no fundo, na partilha entre os pais, entre pais e mãe, porque efetivamente o subsídio é mais elevado quando, efetivamente, há essa partilha. E isto tem sido uma pedra de toque que, efetivamente, fez mudar muito entre 2008, que foi quando foi o lançamento inicial deste regime, até hoje, onde, nessa altura, nós tínhamos 0,8% de pais que partilhavam pelo menos 30 dias com as mães as licenças parentais dos seus filhos. Era perto disso, não é? Pois era. E hoje temos praticamente 50%. Ora, isto é extremamente positivo, porque raras são as vezes em que há uma medida política em que nós podemos efetivamente ver factos concretos em tempo real e sem ser assim em tanto tempo quanto isso, em que efetivamente houve uma alteração muito drástica, neste caso positiva, na nossa sociedade. E, portanto, eu creio que o alargamento das licenças parentais com base no aumento em partilha entre pai e mãe, entre progenitores, efetivamente é provavelmente as medidas mais efetivas e eficientes que nós temos para, em concreto, aumentarmos a conciliação, os níveis de conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional e também para conseguirmos promover igualdade de género no mercado de trabalho, porque também é, no fundo, isso que se trata. E, portanto, do ponto de vista da SIG, que não é uma entidade que receba queixas, e sempre que as recebe nesta matéria, naturalmente passa para a CIT, do nosso conhecimento daquilo que são os fóruns internacionais e dos dados estatísticos e do nosso conhecimento, de facto, parece-nos que esta é uma proposta interessante que deve ser avaliada de uma forma positiva. Agora, naturalmente, sabemos que naturalmente custará dinheiro e terá um impacto orçamental no Orçamento da Segurança Social, mas parece-nos interessante. Obrigada. Obrigado também pela capacidade de síntese. E, por último, mas não menos importante, porque já fui referenciada várias vezes, passava então a palavra à Presidente da CIT, Carla Tavares. Muito obrigada, Sr. Coordenador e Sr. Deputado. Aproveito para cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, dizer que é sempre um gosto e uma honra
regressar à Assembleia da República, desta vez do lado de cá. Houve alturas em que estive, curiosamente, num grupo de trabalho semelhante a este, mas do lado de lá. Desta vez cabe-me ficar do lado de cá. Não deixa de ser uma experiência que, no final, verei se foi positiva ou negativa. Mas isto para dizer que é um gosto, e rever também algumas ex-colegas deputadas e outras outras pessoas com quem, entretanto, me cruzei e fui trabalhando já enquanto Presidente da CIT. Como já aqui foi referenciado, efetivamente a CIT é a entidade nacional que tem competências nesta matéria, não só na promoção da igualdade e não discriminação entre homens e mulheres no mercado de trabalho, mas também no domínio da proteção da parentalidade e da promoção da conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar, e, naturalmente, neste âmbito, estas questões têm sido objeto de análise de toda a atividade da CIT. Eu tive o cuidado de analisar o projeto de lei, que, como já aqui foi referido pela Sra. Presidente da SIG, resulta de uma iniciativa de cidadãos, o que é sempre de louvar, porque, sem dúvida alguma, que o facto das pessoas, e de termos uma democracia participativa e as pessoas sentirem este ímpeto de participar e de serem ouvidas, acho que é muito positivo. E tive não só a oportunidade de ler o projeto de lei, mas também, e aqui uma palavra para os serviços da Assembleia da República, a nota técnica que acompanha a iniciativa legislativa, com a qualidade, aliás, que os serviços da Assembleia já nos habituaram, e também tive a oportunidade de ver aqui a referência que é feita também à CIT e a todo um conjunto de iniciativas, não só, e de regimes também, a nível europeu, e que ajudam em muito a compreender esta iniciativa legislativa. Obviamente, como já aqui foi referido, esta é uma iniciativa legislativa de continuidade a um regime que nós já temos, que pressupõe a partilha das licenças parentais entre pai e mãe. Aliás, Portugal foi um dos países pioneiros neste regime, apesar da Diretiva da Conciliação implementada, que acabou por ser publicada em 2018 e entrou em vigor depois em 2019 e que foi transposta para o nosso ordenamento jurídico agora em 2023 no âmbito da Agenda de Trabalho Digno. O que é certo é que a maior parte das obrigações decorrentes da diretiva já estavam implementadas no nosso ordenamento jurídico desde 2009. E com sucesso. Aliás, eu recordo-me que estava há muito pouco tempo enquanto Presidente da CIT e participei num fórum online, porque isto foi em 2020, ainda estávamos em épocas de pandemia, e que decorria na Estónia, para falar precisamente do exemplo português em duas situações específicas que não eram muito comuns. Agora, por força da diretiva, os restantes países da União Europeia já têm que implementar este tipo de medidas. Mas, efetivamente, Portugal foi dos primeiros países a implementar, primeiro, a licença obrigatória do uso exclusivo do pai, e essa foi uma novidade, e Portugal fez-lo há muito tempo, e depois a possibilidade de partilha da licença parental inicial entre a mãe e entre o pai. E estas são duas notas positivas que importa referir e que importa também realçar no que se refere à forma como o nosso ordenamento jurídico tem dado resposta àquilo que são as necessidades das mães e dos pais. E também fazer referência a esta evolução que aqui foi referida. Efetivamente, em 2008 eram efetivamente e rigorosamente 0,8%. Em 2009 foi quando o regime da licença partilhada entrou em vigor. Esse número já subiu para 10%, ou seja, logo no primeiro ano de implementação das alterações ao Código de Trabalho que permitiram a partilha da licença parental entre o pai e entre a mãe, nós tivemos logo 10% dos pais que usufruíram a licença, logo no primeiro ano. E depois foi havendo uma subida progressiva que chegou, e os últimos dados que nós temos disponíveis são dados referentes a 2023 e que já estamos nos 49,6%. Efetivamente, nós, desde 2009 até 2023, praticamente quintuplicamos o número, a percentagem, melhor dizendo, de pais que têm usado a possibilidade de partilhar a licença parental com as mães. Eu costumo dizer, e às vezes quando várias conferências ou fóruns que sou convidada para participar, dou sempre este exemplo e refiro sempre isto como um dado positivo, mas também digo sempre, mas atenção, só estamos na metade, ou seja, ainda há uma outra metade que precisa de ser sensibilizada, ou seja, apesar de nós termos feito este caminho, é um caminho positivo,
também não podemos deixar de fazer referência ao facto de ainda há metade dos pais que ainda não usufruem desta licença partilhada. E por isso, e aqui aproveitava para fazer a ponte para a necessidade, e reconhecendo a bondade e a utilidade e a vantagem da proposta que aqui é apresentada, parece-me que o caminho deve ser feito preferencialmente na lógica de proporcionar condições para que haja uma efetiva partilha de forma igual do tempo de licença entre as mães e entre os pais. E essa deve ser, sem dúvida alguma, a prioridade, mesmo para efeitos de promoção da igualdade entre mulheres e homens no mercado de trabalho. Porque, efetivamente, e nós na CIT vemos isso de forma muito clara, e por isso é que também fazemos estas comunicações todas à ACT, e aqui aproveito para fazer referência ao excelente trabalho que a ACT tem feito em articulação com a equipa jurídica da CIT, e que tem sempre funcionado muito bem, e que conseguimos dar resposta e também transmitir às entidades empregadoras esta necessidade de cumprimento da lei, e por isso aquilo que nós temos verificado é que, de facto, há ainda um caminho muito importante a fazer, e da atuação que é feita, verificamos que as mulheres ainda continuam a ser mais penalizadas pelo facto de serem mulheres, sim, mas sobretudo pelo facto de serem mães. E esta é uma realidade que é importante aqui deixar bastante clara. Aliás, e há vários estudos, eu sugiro-vos já a leitura de um estudo que foi publicado há pouco tempo no âmbito do e-grant, do mecanismo que foi financiado pelo mecanismo e-grant, que a SIGA é a operadora, que é o MERIT, que é um estudo que foi desenvolvido pela Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, e que faz a análise específica de como a maternidade efetivamente continua a penalizar as mulheres no mercado de trabalho. E efetivamente nós temos verificado, as mulheres são penalizadas sim por serem mulheres, mas é sobretudo por serem mães. Ou seja, enquanto nós tivermos um regime diferenciador, sobretudo no que se refere à maternidade, entre o pai e a mãe, nós não conseguimos ultrapassar e resolver os problemas da desigualdade entre mulheres e homens no mercado de trabalho. E por isso, mais do que, e eu no passado já fiz esta referência também em várias circunstâncias diferentes, mais do que alargar a licença parental, que é importante, e é ótimo, se o país tiver condições para o fazer, é ótimo, não só pelas mulheres trabalhadoras, pelos pais trabalhadores que possam também partilhar a licença, mas sobretudo pelas crianças. É muito importante referir esse aspecto. É importante as crianças passarem os primeiros meses da sua vida com a mãe, mas também com o pai, e o maior tempo possível, desde que o país tenha condições para assegurar essa possibilidade, mas é fundamental que se assegure esta igualdade, ou seja, termos o tempo de licença igual para as mães e para os pais. E antes de terminar, eu gostaria só de partilhar, por exemplo, um exemplo no que se refere aos pedidos de horário flexível, que, como já aqui foi referido pela Sra. Inspetora-Geral da ACT, constitui uma das situações pelas quais a CIT mais se pronuncia e também que dá origem a mais pedidos de intervenção junto à ACT no âmbito da organização dos tempos de trabalho. Só para terem noção, e no que se refere ao ano de 2024, e isto dados até outubro de 2024, nós tivemos de um total de 1.008 pareceres que foram emitidos pela CIT até outubro de 2024, são os últimos dados que nós temos recentes, 838 são referentes a mulheres e 170 são referentes a homens. Ou seja, nós só por aqui, só no que se refere ao pedido de horário flexível e à forma como ainda estamos muito associados à mulher, a questão do cuidado familiar, percebemos que ainda há um caminho a fazer. Se nós, se calhar, víssemos estes números aqui há uns 5 ou 6 anos atrás, os números dos homens ainda eram mais reduzidos. Ou seja, há um progresso e nós próprios, nas reuniões da tripartida, quando fazemos a votação dos pareceres, já temos sinalizado em algumas reuniões que há cada vez mais um número crescente de homens. Mas lá está, isto também é fruto desta política que foi adotada desde 2009, que permite a partilha da licença parental entre homens e mulheres e que tem um efeito positivo não só nas dinâmicas familiares, mas e aqui também, e a SIG certamente concordará comigo, na prevenção de situações mais tarde ao nível da violência, porque sem dúvida que se um pai tiver desde cedo um contacto com as questões relacionadas com o cuidado, também há aqui um
um efeito positivo ao nível da prevenção da violência e ao nível da questão das masculinidades violentas. E por isso, e no que se refere aqui, cingindo-me, estou quase a terminar, cingindo-me aqui à matéria em estudo neste projeto de lei, reconhecendo a bondade e a utilidade, mas deixando esta salvaguarda. É muito importante preservar e salvaguardar a igualdade de direito de partilha da licença parental entre a mãe e entre o pai, e isso é fundamental. Muito obrigado pelo quase cumprimento do tempo, e terá depois mais tempo todas as entidades para, no final, responder às questões que serão colocadas pelos senhores deputados e também mais alguns esclarecimentos que achem necessário. Eu agora vou passar uma ronda que será conjunta também entre os vários grupos parlamentares. Estão representados o PSD, o PS, o Partido Chega, a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda, o PCP e o LIVRE. E vamos fazer por esta ordem, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para fazer perguntas e depois no final terão então a vossa intervenção final de cada um, 10 minutos cada um, para responder aos grupos parlamentares. Passava então a palavra à Sra. Deputada Ofélia Ramos, do PSD. Obrigada, Sr. Coordenador, Srs. Deputados. Começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Presidente do ICE, Dr. Otávio de Oliveira. Cumprimentar também a Sra. Inspetora-Geral da ACT, a Dra. Maria Campos. Cumprimento também as Sras. Presidentes da SIG e da CIT, Dra. Sandra Ribeiro, Dra. Carla Tavares. Antes de mais, agradecer a disponibilidade de Vossas Excelências em participar nesta audição e também agradecer a vossa intervenção inicial, que contribui em muito para encontrarmos as melhores políticas, para encontrarmos políticas mais justas e eficazes. Conforme é do vosso conhecimento, esta audição ocorre no âmbito do processo legislativo da especialidade relativamente a uma iniciativa legislativa de cidadãos, iniciativa esta que visa o alargamento da licença parental inicial. É uma iniciativa que evidencia uma clara preocupação com a proteção da parentalidade, com o equilíbrio entre a vida profissional e familiar, temas que se revestem da maior importância e que estão, aliás, em linha com aquilo que são as preocupações do atual Governo. Na verdade, a proteção da parentalidade, a conciliação entre a vida profissional e familiar, a igualdade de género e a criação de políticas que incentivem a natalidade são prioridades claras para o grupo parlamentar do PSD. O PSD sempre defendeu e continuará a defender uma política de apoio à natalidade robusta e medidas concretas que incentivem uma parentalidade mais equilibrada entre homens e mulheres. É fundamental para nós que pais e mães possam partilhar de forma justa as suas responsabilidades em prol de uma igualdade de género efetiva e de uma sociedade mais justa e inclusiva. No entanto, um tema com esta relevância e com as suas múltiplas implicações que tem a nível económico, social e também financeiras, nomeadamente em matéria de sustentabilidade da segurança social, entendemos que esta matéria merece ser tratada com todo o rigor e ponderação necessários. Aliás, foi feita essa referência por cada uma de vós, de entidades que aqui interviram. E por essa razão entendemos e sempre defendemos que quaisquer decisões sobre esta matéria devem ser alcançadas em sede de concertação social, envolvendo entidades empregadoras, trabalhadores e Governo. Dito isto, termino colocando algumas questões que considero pertinentes no âmbito deste processo de especialidade. Algumas perguntas já foram até respondidas e desde já agradeço, mas ainda assim gostaria de ter aqui algum esclarecimento. A todas as entidades que estão presentes nesta audição, deixo uma questão para todas. Pergunto se, na vossa perspectiva, atualmente os pais gozam em pleno os direitos de parentalidade que se encontram atualmente em vigor no nosso ordenamento jurídico. E se não, pergunto quais são, na vossa perspectiva, as principais barreiras que as famílias enfrentam, para gozar em pleno esses direitos de parentalidade. Ao Sr. Presidente do ICE, o Sr. Presidente, na sua intervenção inicial, referiu que era uma medida com alguma expressão, com alguma dimensão e por isso carecia de dimensão. E por isso gostaria de perguntar ao Sr. Presidente do ICE quais os impactos financeiros projetados para a Segurança Social com este alargamento da licença parental inicial
por mais 2 meses e se poderá agravar a sustentabilidade financeira da Segurança Social. À Senhora Presidente, à Senhora Inspetora-Geral da ACT, as perguntas que eu tinha pensado colocar já foram em parte respondidas e que têm a ver, a pergunta que eu queria fazer é se a ACT faz uma fiscalização planeada, programada, ou é uma fiscalização reativa. Daquilo que percebi da sua intervenção inicial, faz uma programada, planeada em novembro, que, portanto, aborda estas matérias relativamente à igualdade e não discriminação laboral e direitos de parentalidade, mas parece-me, pelos números que me deu, realmente que ainda estão muito aquém, não percebi por que razão é que só há 70 e poucos pedidos de intervenção, 77 pelo menos daquilo que nos deu conta em termos de número, em termos de pedidos de intervenção por solicitação externa, foram efetuados 77 pedidos, parece-me pouco, pelo menos em 2 anos, parece-me pouco, não sei se é bom ou mau sinal, e também relativamente à fiscalização planeada, programada, no mês de novembro, não sei porque é o mês de novembro, mas pronto, deve ser aquele mês em que a mulher deixa de receber a sua remuneração, por coincidência. Falou, portanto, que tinha sido feita, portanto, inspeções, cerca de 700 e tal inspeções em cada ano, e das quais apenas foram levantados 64 processos contra-ordenacionais. Também me parece pouco, não sei, e também, aliás, aquilo que eu queria perguntar era que tipo de infrações contra-ordenacionais é que eram mais detectadas, também respondeu. Para terminar, não vou então me alongar, mas gostaria que me clarificasse os números ou que disponibilizasse a esta Comissão esses números. Só para terminar, para não deixar de colocar também as perguntas à CIT, à SIG, basicamente aquilo que eu queria perguntar muito rapidamente à SIG, que impacto terá o alargamento da licença parental inicial por mais 2 meses na promoção da igualdade de género. Pergunto, em concreto, se o alargamento da licença parental inicial nos moldes propostos poderá agravar as desigualdades de género, quer na família, quer no mercado de trabalho, ou se terá um efeito inverso no sentido de desagravar essas desigualdades. Por último, para terminar, Sr. Coordenador, pergunto à Sra. Presidente da CIT, que impacto terá o alargamento da licença parental inicial por mais de 2 meses no combate à discriminação laboral associada à parentalidade, tanto para pais quanto para mães. Pergunta em concreto se este alargamento da licença parental inicial nos moldes propostos poderá agravar essa discriminação laboral por motivos de parentalidade ou tem o efeito inverso. Isto, pese embora, em parte já me responderam na intervenção inicial, mas muito obrigado mais uma vez pela vossa disponibilidade e pelos contributos que nos trazem, que em muito contribuem para a construção de políticas mais justas e eficazes. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Teve quase mais 1 minuto e meio, o que as entidades pouparam. Estamos a dar aqui uma liberdade aos partidos também, então eu compreendo também ao conjunto e vou dar a mesma liberdade aos outros partidos, mas que não abusem. Dou então a palavra à Sra. Deputada Patrícia Caixinha, do Partido Socialista. Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente da SIG, Sandra Ribeiro, a Sra. Presidente da CIT, Carla Tavares, a Sra. Inspetora-Geral da ACT, Maria Fernanda Campos, e o Sr. Presidente do ICE, Otávio Félix de Oliveira. Deixo também aqui um agradecimento às entidades que representam e que estão aqui presentes pela participação nesta audição, com vista aos contributos para a apreciação do projeto de lei que decorre de uma iniciativa, como já foi aqui referida, de cidadãos, com vista ao alargamento da licença parental inicial. Começo por referir a importância de políticas fundamentais para a promoção da conciliação da vida pessoal, familiar e profissional e, em simultâneo, para o fortalecimento dos laços familiares e para o desenvolvimento físico, emocional e cognitivo salutar, tão importante nos primeiros meses de vida das crianças. O Partido Socialista orgulha-se por ter contribuído para o trabalho da promoção de políticas de apoio à parentalidade, tão importantes para as famílias e para as suas crianças. Em 2009, constituiu-se a base do atual regime de parentalidade, quer no sistema de proteção social, quer ao nível laboral. A prioridade, ao iniciar um novo regime de proteção social, era essencialmente o incentivo à natalidade e à igualdade de género, através do reforço dos direitos do pai e do incentivo à partilha da licença.
Ao nível laboral, a reforma do Código de Trabalho de 2009 acompanhou os pressupostos das alterações trazidas ao nível do sistema de proteção social, realçando o valor da parentalidade e da família no contexto das relações de trabalho, promovendo a igualdade entre os progenitores e a conciliação da vida profissional com a vida familiar e pessoal. Ao longo dos anos, o Partido Socialista deu continuidade ao trabalho no direito à parentalidade, tendo a agenda do trabalho digno sido um marco desse percurso, reforçando as políticas de apoio às famílias e contribuindo para a promoção de uma maior igualdade e conciliação entre a família e o trabalho. Os primeiros passos importantes em matéria de parentalidade foram dados com o Partido Socialista e hoje estamos aqui para discutir, na especialidade, uma vontade de um grupo de cidadãos na evolução da matéria da parentalidade, de alargar o direito à licença parental inicial para 180 dias e 210 dias consecutivos, pagas a 100% e 80% respectivamente. Ora, reconhecendo a importância desta alteração e o impacto que tem nas famílias, gostaria de colocar algumas questões. Eu dividi-as por entidades, independentemente de poderem responder, se assim o entenderem, e, não obstante, algumas delas, inclusivamente, já poderem ter sido respondidas. À Sra. Presidente da SIG, gostaria de colocar, nomeadamente, como é que a SIG espera que esta alteração promova uma maior igualdade de género? Que tipo de impacto terá na divisão das responsabilidades parentais? Se esta alteração, que já decorre também da lei existente, salvaguarda as diversas configurações familiares, incluindo as famílias monoparentais e homoparentais? Se considera que esta alteração pode criar algum tipo de discriminação dos pais, especialmente das mães, e se sim, de que modo? E gostaria também de saber quais são as principais preocupações da SIG sobre esta matéria. À Sra. Presidente da CIT, gostaria de colocar qual é o impacto, ou que impacto terá esta alteração na promoção da igualdade de género no local de trabalho. Quais são os impactos que o alargamento da licença parental inicial terá para as entidades empregadoras? Considera que esta medida contribuirá para uma maior conciliação da vida familiar, pessoal e de trabalho? Que tipo de discriminação no local de trabalho poderá existir devido ao uso do alargamento da licença parental? E aqui já referiu algumas questões sobre este tema. Considera que esta medida poderá ter um maior impacto negativo nas oportunidades de carreira das mulheres? Se considera que os incentivos previstos nesta alteração são suficientes para a promoção de uma maior utilização desta licença parental? E também quais são as preocupações da CIT sobre esta alteração legislativa? À Sra. Inspetora-Geral da ACT, gostaria de colocar também qual é o impacto ao nível laboral que esta alteração terá, no seu entendimento. Como é que será assegurada pela ACT a implementação prática desta alteração legislativa nas empresas e instituições, à semelhança do que já acontece com medidas legislativas anteriores? Portanto, era, no fundo, dar aqui um seguimento a essa missão. Como tem sido a atuação da ACT em matérias da parentalidade, também já aqui referiu algumas delas, e que impactos esta alteração legislativa terá no trabalho da ACT? Se a ACT tem todos os recursos para o trabalho inspectivo sobre esta alteração legislativa para ser realizado com sucesso, e também quais são as preocupações da ACT sobre esta matéria em geral e sobre esta alteração legislativa em particular. Depois, gostaria também de referir que o Partido Socialista reconhece a importância desta alteração e o impacto que tem nas famílias. O atual Governo, ao mesmo tempo que afirmou ter um compromisso total com as questões de parentalidade, além de ter votado contra este projeto de lei, causou uma confusão ao alegar que esta alteração acarretava elevados custos orçamentais, tendo inclusivamente avançado primeiro com um valor de 400 milhões de euros, que viria a descer mais tarde para 228 milhões de euros. Mesmo com esta redução bastante expressiva, o Governo referiu preocupações como o aumento de desemprego que esta medida poderia vir a gerar. Não sendo toda esta a nossa visão, pergunto ao Sr. Presidente do ICE, esquecendo os hipotéticos cenários e a futurologia pessimista do Governo, se nos pode dizer efetivamente quanto vai custar esta medida à Segurança Social. Se considera que esta medida irá promover mais desemprego, se, por outro lado, poderá contribuir para um aumento da natalidade, que também já referiu aqui como aspecto importante na vida das famílias, permitindo assim um impacto positivo a longo prazo das contribuições da Segurança Social, se, no seu entendimento, prevê um aumento significativo do número de pedidos de licença parental inicial e, se sim, se existem recursos suficientes para fazer a gestão destes processos,
E quais são as preocupações do ICE relativamente à implementação desta alteração legislativa? Apenas também gostaria de responder à sua questão, quer dizer, ao comentário que fez relativamente a serem ouvidos os parceiros sociais, que serão ouvidos no próximo dia 10. E disse, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Armando Grave, do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras Presidentes, Sr. Presidente, muito obrigado pelo vosso contributo. Senhoras e senhores deputados, Portugal é um dos países que mais sofre com a queda do índice da natalidade. Conforme é identificado nos estudos divulgados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, nunca como hoje se nasceu tão pouco em Portugal. A curva descendente é preocupante e urge tomar medidas imediatas e concretas para a resolução de um problema com décadas e que todos os governos antecedentes não podiam desconhecer. O grau de sustentabilidade geracional e populacional encontra-se em estado bastante crítico e coloca em causa, inclusive, as futuras políticas públicas, isto é, a própria sustentabilidade financeira dos vários sistemas, seja da Segurança Social ou de outros. É entendimento do Partido Chega que, face a esta preocupação de índole geral, apenas e só políticas públicas assertivas e coerentes poderão reverter a curva descendente, promovendo iniciativas de apoio parental que garanta aos casais portugueses estabilidade emocional, financeira e mormente familiar. Há então que identificar e considerar prioridades, tais como reconhecer a família como instituição central da nossa sociedade, assegurar que as mulheres não continuem, como aqui já foi referido, a serem penalizadas no acesso ao mercado de trabalho em virtude de serem ou pretenderem vir a ser mães. No programa político do Chega, uma das medidas propostas potencializava o aumento de tempo de licença parental para 12 meses, permitindo o gozo repartido entre os progenitores. No entanto, havia outras, tais como reforçar a proteção da mulher grávida nos cuidados de saúde, incluindo na prestação de cuidados de saúde perinatais e pós-partos, entre outros, naturalmente. Reforçar ainda a proteção da mulher grávida no trabalho, combate ao despedimento, como também já foi referido, e ou discriminação laboral e promoção de incentivos fiscais a empresas com políticas amigas da família, flexibilização de horários para mães e pais e incentivos ao teletrabalho. Também já foi referido aqui. Este ano, no que a proposta de alteração ao Orçamento de Estado de 2025 diz respeito, apresentámos a alteração a uma lei, que está aqui identificada, onde era proposta a alteração da sua redação que passaria a prever a seguinte: para efeitos do cálculo de prestações sociais devidas no âmbito da parentalidade, o rendimento relevante do trabalhador independente a ser considerado é determinado de acordo com a média dos últimos 12 meses, com registro de remunerações que precedem o mês de requerimento nos seguintes termos: 100% do valor do total da prestação de serviços, 50% dos rendimentos associados à produção e vendas de bens. De acordo com dados estatísticos do Instituto Nacional de Estatísticas, em Portugal, aproximadamente cerca de 700 mil trabalhadores ou trabalhadoras, por conta própria, estando muitas das vezes dependentes economicamente de um único cliente. Neste panorama, muito dos denominados recibos verdes estão 100% dependentes da, entre aspas, única, fechar aspas, organização para quem prestam serviços. O que, em situação como a da parentalidade, os torna bastante vulneráveis, quer familiarmente, quer a nível daquilo que eu chamo de tesouraria pessoal. De acordo com o atual Código de Regimes Contributivos da Segurança Social, está vertido que apenas e só 70% do total das prestações dos serviços e 20% dos rendimentos associados à produção e venda de bens é considerado para efeito de apuramento e cálculo do valor mensal da contribuição para a Segurança Social. Sublinha-se a título de exemplo que o subsídio parental, que além de constituir num benefício e apoio social, é um direito para todos os trabalhadores e trabalhadoras, sejam dependentes, sejam independentes, e deveria caber de igual forma a todos. No entanto, com as limitações no que é o valor a receber diz respeito, a tributação para efeitos de TSU não incide sobre a totalidade do valor da prestação, pelo que o valor remuneratório também será substancialmente inferior. Assim, além da instabilidade pecuniária dos trabalhadores independentes, estes ainda ficam prejudicados pelo valor da remuneração em referência. Face ao exposto,
É imperativo que o Governo diligencie no sentido de igualar ou, pelo menos, mitigar a diferença que constitui uma discriminação negativa entre um trabalhador dependente e independente, no que ao período de remuneração diz respeito. Esta foi a proposta à qual teve a seguinte votação. PSD contra, PS contra, Iniciativa Liberal contra, Bloco de Esquerda contra, CDS contra, Livre abstenção, PCP abstenção, PAN a favor, Chega a favor. Isto é, cerca de 80% não votaram a favor. Pergunto, tendo em conta o notório saldo negativo do impacto e efeito a longo prazo para o país que todos estamos a sentir, advindo da falta de apoio à natalidade, se este não será muito maior do que todo o apoio que não estamos a dar aos pais. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Só fazer aqui uma nota. A senhora inspetora da ACT vai ter que se ausentar, como a reunião se atrasou. De qualquer maneira, alguma questão que nós queiramos ver resolvida poderá ser enviada por escrito e será respondido pela ACT. Sr. Deputado Alfredo Maia. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Era mesmo para pedir que a Sra. Inspetora-Geral, se possível, deixasse os dados que aqui partilhou connosco. Muito obrigado. Obrigado. Deputada Sandra Pereira, sim. Sim, ao Sr. Coordenador, era só para as questões que fossem aqui colocadas, que fossem mesmo formalmente respondidas pela Sra. Inspetora. Está bem, muito obrigada. Muito obrigada. Com certeza. Ok. Obrigado. Também a reunião atrasou-se por nossa culpa. Passo então a palavra à senhora... Passo então a palavra à senhora deputada da Iniciativa Liberal, Joana Cordeiro. Obrigada, Sr. Deputado. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento as Sras. Presidentes e o Sr. Presidente. Aqui presente agradeço a intervenção que já fizeram aqui. Eu vou-me poupar aqui a grandes considerações sobre as posições políticas da Iniciativa Liberal. Nós votámos a favor desta iniciativa legislativa, somos totalmente favoráveis ao alargamento das licenças de parentalidade e tentando poupar neste ponto aquilo que eu gostava de perceber e vai um bocadinho ao encontro daquilo que já aqui disseram. Temos aqui dois pontos fundamentais. Num lado, que temos que, obviamente, nós sabemos o impacto que as licenças parentais têm, principalmente para as mulheres. Portanto, aqui já explicitaram isso, não me vou alongar e, portanto, aqui uma das nossas preocupações não é este alargamento que vai criar essa desigualdade, a desigualdade já existe. Portanto, o nosso objetivo agora em especialidade é tentar ao máximo minimizar essa desigualdade. E aquilo que eu pergunto, já deu aqui alguns exemplos, portanto, a história de termos as licenças partilhadas e haver uma majoração do valor que é pago, mas pronto, para neste alargamento a lógica irá manter-se, portanto, o objetivo é esse, mas eu aqui queria perguntar, considerando eventualmente um alargamento maior da licença do pai, portanto, para haver esta verdadeira partilha, portanto, eu só gostava de perceber, na vossa opinião, qual seria a melhor solução no sentido de haver uma licença que é maior e que pode ser partilhada entre ambos os pais, mas de uma forma obrigatória, portanto, o pai e a mãe têm licenças iguais, ou essa escolha deve recair na família, obviamente sabendo nós que quando a escolha recai, muitas vezes, se bem que depende da forma como fosse feito, mas gostava de perceber qual é a melhor abordagem que deve ser tida a esta situação. Se é de facto nós dizermos há um tempo para a mãe, um tempo para o pai, eles são iguais, ou então as famílias escolhem, portanto gostava de perceber. Depois a nossa outra preocupação, já aqui também foi referida, há aqui esta questão dos custos, portanto obviamente isto é uma medida que tem custos, mas nunca se tem a conversa do lado da poupança e, portanto, nós também nos preocupa e temos falado muito sobre a sustentabilidade da segurança social, mas a verdade é que as contas que estão a ser apresentadas só têm em conta um lado, que é o lado da despesa. Portanto, quanto é que custa mais
mais licença. E aquilo que eu quero perguntar, e aqui diretamente mais à Segurança Social, no sentido, então quanto é que custa aquilo que poupamos? Porque se nós sabemos que os pais ficam mais tempo em casa com os filhos, todas aquelas subsídios de doença, de assistência a filho, que se passam durante os primeiros anos de vida das crianças, se existe ou não uma redução nisto. E se os pais podem ficar mais tempo em casa com as crianças, portanto o investimento que é preciso fazer em creches, ou agora como temos a medida das creches gratuitas, também há uma poupança neste ponto. E, portanto, porquê é que isto não é tido em conta quando se avalia o custo desta medida? E aquilo que eu queria perguntar, completando as perguntas que já foram feitas, não é só qual é o custo desta medida ou quanto é que vai custar a mais, mas também quer os valores de quanto é que se vai poupar, portanto, se existe esta estimativa, de quanto é que se vai poupar, neste caso, nos subsídios de doença, nas creches, na não construção de creches, do valor que é pago pelas creches gratuitas. Portanto, eu acho que isto tem que ser tido em conta, nós temos falado disto sistematicamente e é isto que eu gostava de perguntar, se esta estimativa diria que ainda não está feita, porque senão já seria conhecida, mas está a ser trabalhada, porque isto é importante quando ouvimos dizer que esta medida custa mais X, tudo bem, mas isto tem que ter incluído todas as vertentes, tanto da poupança como da despesa. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada, e obrigado pela capacidade de síntese. Passo então a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, José Soeiro. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria também cumprimentar a doutora Sandra Ribeiro, a doutora Carla Tavares, o doutor Otávio Félix Oliveira e deixar registado o meu cumprimento à doutora Fernanda Campos, agradecer naturalmente a presença e o trabalho que tem desenvolvido nas respectivas entidades, instituições. Queria também saudar novamente o facto de estarmos a ter um processo legislativo que resulta da iniciativa cidadã e que não foi consensual neste Parlamento. Nós estamos a ter este grupo de trabalho, apesar de ter havido o voto contra do PSD e do CDS, que aliás, com o argumento da concertação social, ilegitimam a própria iniciativa legislativa de cidadãos, porque os cidadãos, das duas uma, ou têm o direito de se dirigir ao Parlamento com uma proposta sobre a legislação laboral e o Parlamento discute a partir dessa iniciativa legislativa de cidadãos, ou se, para o Parlamento poder discutir, as iniciativas têm que vir validadas pela concertação social, naturalmente está-se, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, a deslegitimar, a tentar retirar importância e capacidade à própria iniciativa legislativa de cidadãos. Queria também dizer que, para lá deste argumento mais formal ou processual, outros dois argumentos têm sido utilizados contra esta proposta. Um é o argumento que a Sra. Ministra utilizou, que o Governo tem utilizado, que é o argumento segundo o qual alargar a licença vai agravar as desigualdades entre mulheres e homens e vai aumentar o desemprego. Tanto que, nas contas que o Governo enviou ao Parlamento, foi contabilizado o impacto desta medida com o acréscimo de custos nas medidas ativas de emprego e no subsídio de desemprego, com o pressuposto do Governo, com o pressuposto de que alargar a licença parental inicial nestes moldes iria provocar desemprego das mulheres. Nós gostávamos, por um lado, de perceber exatamente qual é o fundamento para este tipo de estimativas e de simulações, mas, sobretudo, e do ponto de vista político, não nos parece que o argumento, a constatação de um facto, que existe uma grande discriminação entre mulheres e homens, como aqui foi dito, e particularmente no caso das mulheres, pelo facto de serem mães, isto é, nós continuamos a viver numa sociedade patriarcal, nós continuamos a viver num sistema capitalista em que as empresas discriminam as mulheres, nomeadamente pelos seus exercícios, pelo exercício dos seus direitos parentais. Nós achamos que isto não é um argumento para eliminar as licenças ou para não aumentar as licenças. É um argumento para nós densificarmos, melhorarmos os mecanismos de combate à discriminação e os mecanismos de mitigação das possíveis consequências em termos de discriminação pela utilização dos direitos de parentalidade. Porque se fôssemos levar ao extremo este argumento, então mais valeria não ter direitos de parentalidade, porque assim as mulheres não seriam nunca discriminadas pelo exercício de direitos que não teriam. Mas, portanto, a minha primeira pergunta era esta, como é que nós podemos combater eventuais efeitos deste tipo?
O outro argumento contra a aprovação desta iniciativa é o argumento aliás, um pouco tremendista no modo como foi utilizado pelo Governo, o argumento do impacto orçamental. Já foi aqui dito pelo Partido Socialista, começou por ser mais de 400 milhões, depois foi para 256 milhões, umas contas, do nosso ponto de vista, que não estão bem feitas, na medida em que, como já foi dito também pela senhora deputada da Iniciativa Liberal, os impactos têm que ser pesados com muitas dimensões que não foram tidas em conta. No entanto, nós estamos num processo de especialidade. E num processo de especialidade, nós devemos valorizar muito a iniciativa de cidadãos, mas estamos aqui também para melhorar essa iniciativa do nosso ponto de vista. Não apenas para pôr um visto sobre a proposta que foi feita ao Parlamento, mas para podermos trabalhar sobre ela e melhorá-la. E é sobre isto que gostaria de obter a vossa opinião. Nós entendemos que alargar a licença parental inicial é positivo, sim, que, em segundo lugar, a questão do pagamento a 100% da remuneração de referência é absolutamente crucial e queríamos perguntar-vos também o que é que acham sobre isso, porque a nossa percepção é que, evidentemente, e penso que os dados também revelam isso, quando a licença não é paga a 100%, introduz imediatamente uma discriminação de classe, uma discriminação do ponto de vista de quem tem rendimentos para suportar uma licença paga com uma percentagem menor e de quem não tem esses rendimentos. E, em terceiro lugar, temos uma preocupação de procurar desenhar este alargamento de modo a garantir que o aumento da licença parental inicial não estimula um maior desequilíbrio, se quisermos, no gozo da licença pelos dois progenitores, quando haja dois progenitores, não há sempre dois progenitores, e, particularmente, de uma desigualdade de género, quando os dois progenitores sejam um homem e uma mulher, o que também não é sempre o caso, mas é a maioria das vezes. O argumento da Iniciativa Legislativa de Cidadãos, como terão visto, é muito centrado na questão da amamentação pela mãe nos primeiros 6 meses. E este argumento pode induzir aqui uma ideia, pelo menos no fundamento, de que se trataria de um alargamento focado na possibilidade da mãe utilizar os 6 meses para fazer essa amamentação. É naturalmente um argumento legítimo, mas nós achávamos que era importante podermos desenhar esta medida de modo a, precisamente como assinalaram, não desfigurar uma das características das últimas alterações legislativas, que é estimular uma maior partilha. E última nota, peço só 30 segundos de tolerância. Sobre os trabalhadores independentes, nós não podemos acabar com uma relação entre a contribuição e os benefícios. Se considera que do rendimento de um trabalhador independente só 70% é que é verdadeiramente o rendimento que fica disponível, porque os outros são despesas que ele gasta e um trabalhador por conta do outro não gasta, e se o trabalhador contribui sobre 70%, nós temos é garantir que haja boas contribuições, não é acabar com a relação sinalagmática entre a contribuição e o benefício, introduzindo uma distorção absoluta no nosso sistema de segurança social. E, portanto, essa proposta, do nosso ponto de vista, seria absolutamente irresponsável. Outro problema é saber como é que nós garantimos o gozo das licenças parentais e licenças em valor que seja suficiente para os trabalhadores independentes, sem abdicar desta relação entre a contribuição e o benefício, naturalmente. Também ficava esta questão. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. A tolerância foi 30 segundos, foi 1 minuto e 50. Mas o tema também suscita este interesse. Passo então a palavra ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, Alfredo Maia. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador, Srs. Deputados. Cumprimento os nossos convidados, agradecendo desde já as contribuições que já trouxeram nas exposições iniciais. Eu gostaria de começar por dar 2 notas prévias relativamente ao projeto em discussão, ou que motiva este processo de apreciação na especialidade. Trata-se de um extraordinário avanço. E, nesse sentido, o PCP vai acompanhar, até com contribuições para mais avanços ainda, que terá reflexos essenciais em termos da qualidade de vida das famílias, das crianças, dos pais, em termos até de criação de condições para o seu desenvolvimento físico, psicológico, também social, mais saudável nos momentos iniciais da sua vida e que são absolutamente cruciais
para as crianças e também para os pais. São dimensões que não podemos dissociar. E, por isso, passaria à segunda nota para sinalizar que encaramos com uma profunda preocupação quando se desencadeou uma verdadeira tentativa de culpabilizar os autores e os promotores e mesmo os apoiantes deste projeto. E culpabilizar, desde logo, trazendo à liça digamos, um conjunto de argumentos que parece pretenderem fazê-los recuar. Fazer recuar aos promotores e fazer recuar e condicionar, já agora condicionar a discussão política nesta comissão deste projeto e das melhorias que gostaríamos também de introduzir. Esta culpabilização é completamente inaceitável. E ainda por cima, assente em 2 ou 3 argumentos que eu julgo que caem pela base, porque, a ser assim, muitos outros avanços civilizacionais, também no que diz respeito às relações de trabalho, às relações de género, à partilha das tarefas, não teriam acontecido. Não é? Porque sempre que se avança, há, aparentemente, vantagens, mas também há desvantagens. Eu tenho muitas dúvidas sobre se há mesmo desvantagens. Por exemplo, um argumento é o aumento dos custos para a segurança social, até o risco para a sua sustentabilidade. Ora, esta discussão tem de ser feita no seu contexto preciso. E o que é facto é que a segurança social e a sua sustentabilidade são asseguradas, desde logo, através das medidas de combate ao emprego e ao trabalho ilegal. Há falta ou há insuficiência de declarações e de contribuições para a segurança social. Portanto, ao combate à precariedade, etc., etc. E já agora a encontrar medidas complementares de financiamento, para as quais o PCP tem apresentado propostas. Enfim, seria agora ocioso escalpelizar. É também apontado o argumento de que este avanço constituiria um risco para a própria segurança no emprego. Mas as pessoas que assim falam, não lhes conhecemos medidas concretas para combater, por um lado, a precariedade, que é uma ferramenta, um instrumento de pressão diabólico sobre as trabalhadoras e os trabalhadores. Não vemos nenhuma medida concreta de combate à precariedade. E também não ouvimos nenhum compromisso sério, nomeadamente do Governo, de criar condições para que, nomeadamente, a Autoridade para as Condições de Trabalho tenha ainda mais instrumentos para prevenir, dissuadir e combater as práticas de violação dos direitos das mulheres trabalhadoras e dos trabalhadores. Por conseguinte, para nós isto não é custo nenhum, pelo contrário, é um investimento. É um investimento na qualidade de vida e numa sociedade mais saudável, não é? Que há de ter seguramente um valor. Eu não sou provavelmente um econometrista, mas algum econometrista há de um dia dedicar-se a avaliar quanto é que estes valores representam para a economia nacional. E já agora é também um investimento importantíssimo na recuperação demográfica. Ou seja, trata-se de contribuir desta maneira para alterar a grave situação da pirâmide demográfica que, como sabemos, cria dificuldades. Bom, eu tinha aqui algumas questões para a senhora Inspetora-Geral, não poderei fazê-las, mas eu gostaria de perguntar às senhoras presidentes do SIG e do CIT, que dificuldades concretas, principais, é que encontram no acesso à licença parental e já agora, que sugestões concretas poderiam deixar-nos para robustecermos ainda mais, digamos, as propostas que aqui estão em discussão. E, finalmente, para o senhor, eu vou terminar, Sr. Coordenador, para o Sr. Presidente do Instituto de Segurança Social, se há ou não, afinal, estimativas relativamente aos custos, aos chamados custos ao impacto financeiro desta medida. Mas também perguntar-lhe se esses custos
se existem, podem ou não ser acomodados com os ganhos que daqui se obtêm, quanto mais não seja a prazo. Desde logo em termos do aumento da população mais jovem, portanto, em idade ativa, mas também pelo efeito da correção da pirâmide etária, mas também pelas medidas necessárias que se impõem há muito, mesmo antes desta discussão, que é o combate à precariedade, o combate ao trabalho ilegal, o combate à sonegação das declarações e dos descontos para a Segurança Social. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passo então, por último, a palavra à deputada do LIVRE, Isabel Mendes Lopes. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Queria agradecer à doutora Sandra Ribeiro, à doutora Carla Tavares, ao doutor Otávio Félix Oliveira e também à doutora Maria Fernanda Campos estarem aqui connosco. O LIVRE considera que, na verdade, a licença parental deve ser vista como um direito das crianças, não apenas um direito dos trabalhadores e dos trabalhadores. E se nós pensarmos assim, podemos imaginar que uma licença como a que temos agora é uma licença muito curta, porque a criança precisa de ser acompanhada pela sua família nos seus primeiros anos e, por isso, é mais do que justo um aumento da licença parental. E por isso é que defendemos licenças parentais muito mais ambiciosas do que estamos aqui a falar, que permitam à criança estar pelo menos o primeiro ano em casa com a sua família e que a família não tenha penalização de rendimentos, etc. E, portanto, mas não é disso que nós estamos aqui a falar. Nós estamos a falar de uma proposta de continuidade, como foi dito, que, na verdade, alarga a licença parental existente em 2 meses e que, na prática, mantém a possibilidade da partilha nos 30 dias, podendo ser de outra forma, mas é assim que está construída a nossa lei. Portanto, esta proposta parece-nos que é mais do que justa, garante a possibilidade dos 6 meses de amamentação, que também é algo que nós defendemos, e garante mais tempo de licença para as famílias. E também, já foi aqui referido, mas queria voltar a frisar, que foi uma proposta cidadã e que foi aprovada, na generalidade, com os votos a favor de todos os partidos, com exceção daqueles que apoiam o Governo, PSD e CDS, e agora nós estamos no processo de especialidade, e é por isso que estamos aqui também a ter esta audição, porque no processo de especialidade nós podemos afinar a proposta que nos chegou, podemos apresentar melhorias e por isso é que é tão importante ouvir estas entidades que estamos aqui hoje a ouvir e as outras que vamos ouvir nas próximas sessões. E uma das nossas preocupações tem exatamente a ver com a questão da igualdade de género. É uma ótima notícia, desde 2008, a partilha das licenças ter aumentado, haver cada vez mais homens a tirar a licença parental inicial, além da licença parental exclusiva do pai. Mostra que há uma mudança de mentalidade que estamos a fazer e que é importante continuarmos a fazer, mas a verdade, os números que nós conhecemos dizem respeito à partilha das licenças e não ao exato número de dias que pais e mães, ou seja, homens e mulheres tiraram. E isso era muito importante nós termos e, portanto, era uma das perguntas que nós temos para fazer, nomeadamente ao Instituto de Segurança Social, sobre os dados, sobre o número efetivo de dias que mulheres e homens usam de licença, considerando a licença parental inicial, a licença exclusiva do pai e também a licença alargada, que imagino que mais mulheres tirem do que homens. Porque isso é que nos permite comparar verdadeiramente a partilha entre homens e mulheres. O que nós temos receio é que este alargamento, na verdade, faça com que, atualmente, de forma geral, muitas mulheres tiram 5 meses e os homens tiram o mês exclusivo mais um mês, ou seja, as mulheres 5 e os homens, na verdade, 2, e que passa a ser 7 meses as mulheres e 2 meses os homens. E, portanto, na verdade, vai contribuir para uma desigualdade de género. E, portanto, nós gostávamos de perguntar que mecanismos poderiam ser colocados nesta proposta para garantir uma maior igualdade de género. Nós sabemos que a resposta é fácil, é aumentar a licença e arranjar mecanismos de incentivo para que a licença seja, na verdade, maior, a partilha da licença, mas, no ponto de vista das várias entidades que estamos aqui a ouvir, que mecanismos é que poderiam, nesta proposta, ser colocados para garantir esta igualdade de género?
E não só na questão da licença parental inicial, porque há outras dispensas e outras licenças que também vão contribuindo para esta desigualdade e que também estão no Código do Trabalho e que, portanto, também poderiam ser equacionadas neste âmbito. E falo especificamente sobre a dispensa de amamentação e de aleitação, que está prevista no Código de Trabalho no âmbito da parentalidade, e pergunto se também aqui poderia ser fomentada a partilha da dispensa de aleitação entre mães e pais, e se têm dados sobre como é que esta licença é utilizada por homens e por mulheres. Porque esta redução do horário de trabalho também é uma forma de conseguirmos, usando os mecanismos certos para que seja partilhada, no caso da dispensa da aleitação, de conseguir fomentar esta igualdade. Também que iniciativas de educação e de sensibilização considerariam importantes no âmbito desta mudança legislativa para conseguir promover a partilha das responsabilidades parentais e que esta partilha fosse feita de uma forma mais igualitária. Quero também fazer uma última pergunta, nomeadamente ao Instituto de Segurança Social, relativamente à estimativa do Governo, porque o Governo estimou um custo entre 228 e 404 milhões de euros relativamente a esta medida. Queria perguntar se a Segurança Social já fez outros estudos, já fez outras avaliações sobre o impacto desta iniciativa legislativa, nomeadamente sobre também o que já foi perguntado, sobre a redução de custos que a própria Segurança Social terá no âmbito de menos dias de doença em casa, portanto, há todo um conjunto e também de redução do apoio às creches. A última pergunta tem a ver com uma consideração que o Governo fez no âmbito destes números, que tem a ver com as prestações de desemprego, porque há uma expectativa de haver um aumento de desemprego por causa do aumento da licença parental. E, portanto, gostava de perceber se isto é uma experiência que o Instituto de Segurança Social tem, que haja, quando há um aumento da licença parental, que haja um aumento do desemprego, e se tem números que justifiquem esta expectativa que o Governo nos apresentou no âmbito dos seus custos. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Terminada a ronda dos partidos, vou passar novamente às entidades, com a ausência da Inspetora-Geral da ACT, doutora Maria Fernanda Campos, que teve que se ausentar. Vão ter novamente cada entidade 10 minutos para responder às questões que foram colocadas pelos senhores deputados ou alguma informação adicional que achem pertinente. Passo então de imediato a palavra ao senhor Presidente do Instituto de Segurança Social, Otávio Félix de Oliveira. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento mais uma vez as senhoras e os senhores deputados. Relativamente, digamos, às questões que foram colocadas e também, digamos, no contexto da audição que estamos a realizar, eu gostaria, digamos, de fazer os seguintes comentários e abordagens. Naturalmente que o ICE está como, digamos, Instituto de concretização das políticas públicas na área da segurança social, sempre interessado em concretizar aquelas que são as decisões que, naturalmente, o Governo e os senhores deputados na Assembleia da República vierem a concretizar e, portanto, é no quadro dessa missão e da minha própria carta de missão que, naturalmente, procuraremos que assim seja. Relativamente, digamos, às questões que foram colocadas, dizer o seguinte: a Sra. Deputada Ofélia Ramos colocou, portanto, uma questão relacionada com os impactos financeiros e a sustentabilidade para a segurança social, questão que de alguma forma depois foi também, digamos, reeditada por outros senhoras e senhores deputados. Dizer o seguinte: naturalmente que é do conhecimento do ICE que o Governo apresentou nesta Casa, digamos, a estimativa e o impacto das medidas que estavam propostas e, portanto, o ICE não fez qualquer, digamos, avaliação sobre essa matéria. Ela estava feita e, portanto, não faria sentido estar a fazer novas avaliações daquilo que estava feito. Mas, no entanto, poder dar-vos hoje aqui alguma informação sobre aquela que tem sido a execução, portanto, desta medida, e estamos a falar, de facto, em que o propósito é o alargamento da licença parental inicial,
e, portanto, de alguma forma, os dados a que vou referir e que vos farei chegar têm a ver com os dados desde 1 de maio de 2023 até 6 de janeiro de 2025. E, portanto, dizer-vos que o número de processos de subsídios parentais iniciais e de subsídios parentais alargados com estas datas que vos referi, o número de processos de subsídio parental inicial foi de 239.220 e, relativamente ao subsídio parental alargado, de 32.653. O número de NISs envolvidos nesta matéria, femininos, foram, respectivamente, de 114.489 e 28.284, e o número de NISs masculinos foram, respectivamente, de 123.405 e de 3.611. Os valores, digamos, de pagamentos associados, estamos a falar de 860 e praticamente 3 milhões de euros relativamente ao subsídio parental inicial e cerca de 223 milhões e 600 mil euros relativos ao subsídio parental alargado. Tentando, digamos, fazer um dissecar destes números globais, em relação à licença inicial não partilhada de 120 dias consecutivos, pagos a 100% pela Segurança Social, o número de processos foi de 24.825, o número de NISs associados 24.735, o número de NISs femininos naturalmente coincidente e o valor foi cerca de 74.600 mil euros. Relativamente à licença inicial não partilhada de 150 dias consecutivos, e estamos a falar de uma prestação correspondente a 80% do salário bruto, o número de processos foi de 31.130, o número de NISs 31.070 e o valor, digamos, de despesa associado foi de 145 milhões e aproximadamente 600 mil euros. Relativamente agora à licença inicial partilhada de 150 dias, 120 mais 130 do outro progenitor, em que, digamos, havia o pagamento a 100% da remuneração de referência, estamos a falar de número de processos 31.579, estamos a falar de NISs femininos 14.121, de NISs masculinos 17.384, e estamos a falar de um valor de despesa de 116 milhões e 900 mil euros. Relativamente à licença inicial partilhada de 180 dias, em que 150 mais 30 do outro progenitor e em que o pagamento aqui é 83%, e esta, digamos, foi a modalidade mais utilizada. Estamos a falar de um número de processos de 83.069, com um número de NISs femininos de 39.913 e um número de NISs masculinos de 42.987. E estamos a falar de, digamos, uma despesa associada de 393.394 mil euros aproximadamente. Em relação à licença inicial partilhada de 180 dias, 120 mais 60 dias do outro progenitor, neste caso com um pagamento a 90%, estamos a falar em 5.822 processos, com um número de NISs femininos de 3.001 e um número de NISs masculinos de 2.805 e com um valor de despesa associado de aproximadamente 30 milhões e 79 mil euros. Portanto, estas são, digamos, de alguma forma, não é uma estimativa, como vos acabei de referir, pelas razões que referi, mas são os valores, digamos, de execução da medida desde 1 de maio de 23 até 6 de janeiro de 2025. Obviamente, nós estamos a falar, digamos, desta iniciativa de cidadãos, sob o alargamento da licença parental inicial, e estamos a falar de uma proposta de elevar,
de 120 dias para 180 dias, portanto, significa um acréscimo de 60 dias, e elevar de 150 dias para 210 dias, o que significa também os 2 meses e 60 dias. E é naturalmente aqui que eu, digamos, reitero o que disse, é importante que as decisões sejam naturalmente avaliadas por toda, digamos, a sua dimensão. Eu próprio, na intervenção inicial, referi, até com base, digamos, na documentação que consta dos trabalhos, que há aqui referidos vários estudos de natureza científica, do ponto de vista da despesa pública e do ponto de vista do mérito desta eventual proposta e, portanto, naturalmente, são questões que devem ser apreciadas e valorizadas. Em relação, digamos, à Sra. Deputada Patrícia Caixinha, pôs um conjunto de questões, designadamente se esta medida é um contributo para a natalidade. Naturalmente, enfim, julgo que não haverá dúvidas sobre isso. Em relação aos custos para a medida, eles foram apresentados e julgo também que em relação ao alargamento da medida, naturalmente, sendo ela, digamos, de alguma forma mais favorável, a priori, digamos, poderei dizer que é expectável que haja um alargamento para a medida, sem estar, digamos, a pensar em eventuais, digamos, inconvenientes que também possam estar associados, mas normalmente haverá, com certeza, um alargamento da medida. Relativamente o Sr. Deputado Armando Grave do Chega fez considerações, mas não propriamente, digamos, colocou alguma pergunta. A Sra. Deputada Joana Cordeiro, de Iniciativa Liberal, colocou, de certa maneira, digamos, uma pergunta relacionada com as despesas e com a poupança. Obviamente que, digamos, nos documentos que tive a oportunidade de consultar dos vossos trabalhos, estão enfatizadas exatamente estas duas dimensões. Portanto, as alterações propostas traduzir-se-ão naturalmente em maior despesa pública pelo alargamento que tem noção dos 120 para os 180 dias e dos 150 para os 210 dias, visto que relativamente, digamos, aos complementos, sobre isso não há qualquer, digamos, alteração e portanto, está evidente na vossa própria documentação a avaliação sobre as poupanças que possam existir em vários domínios deste tipo de medida e, portanto, será a valorização de uma coisa e de outra que interessará. O Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, colocou também as questões relacionadas com o impacto orçamental e, portanto, não há, como já referi, não tenho, digamos, nenhuma nova avaliação para além daquelas que o Governo teve a oportunidade de apresentar, relativamente à questão do aumento do desemprego, que também colocou. Eu considero, e reiterei há pouco, a importância, de alguma forma, de ouvir os parceiros sociais, não que isso retire qualquer legitimidade, digamos, ao que quer que seja, designadamente à iniciativa, mas tratando-se de uma medida que tem impacto no mercado de trabalho, será importante exatamente ouvir essa avaliação e, portanto, só dessa avaliação é que haverá, com certeza, e já fui informado disso mesmo, e, portanto, poderá haver alguma avaliação em relação, digamos, às questões do desemprego. Em relação, digamos, àquilo que o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português, colocou, enfim, julgo que também é evidente, de acordo com, digamos, a avaliação que consta da documentação e até de alguma, digamos, informação de natureza científica e sociológica, do ponto de vista da demografia, naturalmente esta medida terá impactos do ponto de vista da natalidade, do ponto de vista da vitalidade da sociedade, do ponto de vista também de algum impacto positivo para o mercado de trabalho, digamos, a médio e longo prazo. A Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do LIVRE, colocou também colocou uma questão importante para a qual não lhe posso neste momento responder, que é o volume efetivo de dias.
e, eventualmente, essa pergunta, digamos, será importante de avaliar, porque, de alguma forma, permite, digamos, densificar e melhor interpretar os dados que acabei de referir. Relativamente à questão da estimativa, é recorrente o que já referi, relativamente às prestações de desemprego. Volto também a referir que julgo que a avaliação e a previsibilidade que sobre essa matéria possa ser feita, julgo que é fundamental, de facto, a audição dos parceiros sociais. Obrigado. Completamente disponível para mais alguma questão que quero colocar. Excedeu um bocadinho o tempo, mas também justifica-se os esclarecimentos e penso que fico esclarecido. O que eu ia pedir, ia reforçar aquilo que disse no início, que era se nos podia fazer chegar os documentos que fez referência e outros que acha pertinente. Desta forma, passo então a palavra à Sra. Presidente da SIG, Sandra Ribeiro. Muito obrigada. Vou também tentar ser rápida, responder diretamente à Sra. Deputada do PSD. Bom, se atualmente os pais gozam em pleno os direitos que estão previstos na legislação. Bom, cingindo-nos a factos e a números, nós diremos que as mães gozam mais plenamente os seus direitos do que os pais, quando olhamos efetivamente para as estatísticas. E isto também é interessante, porque muitas vezes, quando se fala da questão da discriminação no mercado de trabalho das mães que são mulheres, muitas vezes não se fala dos pais que são, dos trabalhadores que são pais, e eles também são efetivamente vítima de discriminação. E isto acontece naturalmente pela questão da maternidade. Ou seja, o que é discriminatório ou o que pode causar mais discriminação não são licenças parentais mais alargadas ou menos alargadas, é a maternidade em si. E quando o pai também partilha o cuidado com os filhos, ele é contaminado pela maternidade, por assim dizer. E isto é que, de facto, é profundamente irónico, num país como nós, que estamos aqui exatamente a discutir isto, que é como é que vamos arranjar soluções para aumentar a natalidade, que, de facto, ainda existe uma fraca percepção de um problema que é coletivo e que é de responsabilidade de todos e todas nós e que não é só de quem tem menos ou mais filhos. E quando falo de todos nós, falo nas entidades patronais, por exemplo. Porque, de facto, hoje em dia, os trabalhadores e as trabalhadoras ainda não têm muitas vezes a noção dos seus direitos, que é outra questão também. Quando nós também vemos, e a senhora deputada do PSD perguntou, mas parece-me que são poucos números, que poucos processos, poucas denúncias. De facto, as pessoas queixam-se muito pouco. Esse é um problema que nós temos há muitos anos. As pessoas queixam-se muito pouco, porque muitas vezes não têm a noção dos seus direitos ou acham que nem vale a pena se queixar, porque não vão retirar nada de positivo daí. E isso é algo que nós também temos que mudar, que é criar um efeito de transmitir segurança, não só das organizações do Estado, que trabalham nesta matéria, mas também, naturalmente, dos governos que se vão sucedendo nestas matérias. Depois, obviamente, que a nossa sociedade ainda é fortemente, sofre fortemente ainda de estereótipos de género. Não é? E isso ainda é muito patriarcal. E, portanto, ainda entende, de uma forma geral, que é, ou preponderante, que há como que uma obrigação natural para as mulheres tomarem conta dos filhos. E, portanto, nenhuma entidade patronal vai dizer a uma trabalhadora mulher não goza nada a sua licença parental, vem mas é trabalhar para aqui ou leva trabalho para casa, mas se for preciso faz isso a um pai. Não é? E isto, de facto, ainda temos esta questão. Portanto, eu diria que impactos negativos que este alargamento poderá ter, mais uma vez, tentando cingir-me a factos e a números que conhecemos. Se olharmos para o que se passou de 2009, quando a lei entrou em vigor com este regime, até hoje, nós os dados, e a Carla terá aí dados mais concretos e também a ACT teria, não há um aumento da discriminação dos trabalhadores e das trabalhadoras por causa da licença. Aliás, onde nós vemos que há um aumento, ou pelo menos não diminui, nem pouco mais ou menos, é, por exemplo, nos contratos a termo, em que as trabalhadoras, mulheres, quando engravidam ou têm filhos pequenos, acaba o contrato a termo e não é renovado. Não é? Isso é que continua ficalmente a acontecer. Portanto, volto a dizer, o elo fraco aqui é a maternidade, o que é muito irónico, de facto, não é? Que é aquilo que todos e todas vamos dizendo, é tão importante ter mais filhos, mas quem tem é penalizado. Aliás, é o estudo que também fizemos com a Universidade do Porto, que vem exatamente dizer isso, quanto é que custa ter filhos? Custa muito.
normalmente até custa o emprego ou a progressão no emprego. E isto é que é de facto altamente perverso e teremos, parece-me a mim, de conseguir alterar. E também a pergunta do PS era também muito parecida, na verdade, com a do PSD, não é? O que é que nós esperamos que esta alteração possa trazer? Bom, principalmente aquilo que esperamos a ser aprovada é que tenha realmente um impacto positivo, que é vamos ter mais homens a partilharem a licença com as mães dos seus filhos. Isso é aquilo que nos parece que vai trazer, e isso tem, de facto, um impacto positivo na partilha das tarefas domésticas e de cuidado. E, nomeadamente, onde estamos a entrar, já cá estamos, nesta economia do cuidado, que é uma nova economia do cuidado, que não é só das crianças, mas é também das pessoas mais idosas e que, de facto, precisam de ser cuidadas, e quem as cuida. Vamos perceber que as famílias vão ficando cada vez mais ensanduichadas entre os pequenos e os mais idosos. E isso também é uma questão que temos de tratar. Acho que, aliás, esta Casa deve também preocupar-se com isso, talvez até um pacto de regime, não sei, porque é preciso pensar como é que vamos cuidar, efetivamente, das pessoas mais idosas. E, se calhar, temos que pensar em licenças... enfim, não sei que nome que lhes vamos chamar, mas nas licenças para cuidar dos mais idosos. Se calhar temos que pensar nisso também. E, portanto, eu creio que vai ser positivo nesta lógica de, efetivamente, maior conciliação entre a vida pessoal, profissional e familiar, e que, naturalmente, isso também traz aqui uma maior igualdade de género no mercado de trabalho, porque dilui um bocadinho de serem só as mulheres quem cuida. Porque enquanto as entidades patronais, como dizia a Carla, olharem-se como elas são aquelas que vão sempre dar problema, ou as crianças vão ficar doentes e são elas que cuidam mais, ou elas é que tiram as licenças todas. Portanto, enquanto elas forem aqui o potencial problema, de facto, em que possa ser dividido, no fundo, esse ónus, eu creio que é muito positivo, mas também acho que é preciso fazermos um trabalho grande com parceiros sociais e com as entidades patronais, que de facto, é preciso capacitar e sensibilizar para as questões da conciliação. Porque há uns anos atrás, eu lembro-me, as primeiras vezes que se levou isto à concertação social, parecia que estávamos a falar de OVNIs ou de ciência quântica, mas isto tem que voltar à concertação social, e eu diria, não necessariamente este projeto, naturalmente que, do que me lembro, a lei laboral diz que os projetos, naturalmente, nesta área, precisam todos, do Código de Trabalho, precisam todos ter um parecer, naturalmente, dos parceiros sociais. Pronto, portanto, faz parte, mas eu diria que a própria discussão da conciliação e da economia do cuidado ligada a esta matéria deve ser discutida também aí. O deputado do Chega, creio que não colocou nenhuma questão em particular. A iniciativa liberal, melhores soluções. Bom, a Carla avançou aqui com uma ideia que é, no fundo, aquilo que já é muito discutido em muitos estudos, que é o ideal. O ideal deveria ser, por exemplo, 6 meses para o pai, 6 meses para a mãe. Isso é que seria o ideal. Enfim, mas admito que... e não transferível, que era para obrigar que, efetivamente, todos o gozassem. Enfim, mas lá está. Isso, como tudo, contas teriam que ser feitas e terão que ser feitas. Mas sim, gostaria de lhe dar esta questão. Sobre o Bloco de Esquerda, enfim, eu creio, eu diria que o preâmbulo deste diploma parece que vai desta proposta de alteração parece que vai num sentido e depois, afinal, se mantém. Eu prefiro realmente que se mantenha o regime, porque não me parece até que esta medida em particular seja para aumentar a possibilidade de amamentação. Para isso teria que se pensar noutro nível de medidas, mas acho que, efetivamente, a questão do pago a 100%, claro que a experiência que nós todos e todas temos de quem esteve a trabalhar nestas matérias ao longo destes anos, efetivamente, pagar mais faz com que os trabalhadores venham mais a gozar as suas licenças. Porque, obviamente, a questão financeira é fundamental. Isso, sem dúvida nenhuma. E, portanto, sobre o PCP falava sobre as dificuldades concretas e as dificuldades concretas que nós encontramos continua a ser essa discriminação, muitas vezes no mercado de trabalho. Muitas vezes não só pelas entidades empregadoras, mas pelos próprios colegas de trabalho. Portanto, ainda alguma lógica jocosa. Mas devo dizer que a informação que também temos e que nos chega é que cada vez temos mais empresas preocupadas com esta matéria e em que são elas próprias que dizem: não, você vai gozar mesmo que não queira, vai sim senhora. Também é verdade que sim. E sobre isto e também sobre o que é que então se poderia
fazer para eventualmente melhorar ou não. Tive aqui 2 ideias enquanto vos ouvia, vale o que vale, não é? Mas talvez que se pudesse tornar público aqui uma lógica de quantas licenças parentais partilhadas é que as empresas, por ano, efetivamente, têm nas suas empresas, e que isso pudesse ser considerado como uma lógica de empresa amiga da conciliação, e que isso eventualmente pudesse ter, quem sabe, algumas vantagens, por exemplo, na contratação pública, no caso de haver a necessidade de desempatar num concurso, que isso pudesse eventualmente contar, ou até mesmo alguma diminuição do IRS. Mas eu, como digo, foi 2 ideias que estive aqui a ouvir-vos falar, quando me perguntaram que mecanismos é que, aliados a este diploma em si próprio, poderiam ter aqui algum interesse. E pronto, creio que é tudo. Obrigada. Obrigado pelo cumprimento do tempo e, por último, e não menos importante, passo a palavra à Presidente da CIT, Carla Tavares. Obrigada, Sr. Deputado. Bem, eu começo desde logo por referir que também, nestas matérias da parentalidade, o histórico deste Parlamento, eu recordo-me de uma recente, mais ou menos, experiência em 2019, em que se conseguiu também, nestas matérias, aprovar alterações legislativas por unanimidade, e por isso este Parlamento também já tem, no seu histórico, conseguido chegar a consensos quando se refere a estas matérias. E, dando resposta à Sra. Deputada Ofélia Ramos, quando questionava se os pais gozam em pleno os seus direitos de parentalidade e quais as suas principais barreiras, eu confesso que fiquei na dúvida se referia aos pais ou aos pais e mães. Pronto. Não, isto porquê? Porque se nós olharmos só para os pais, efetivamente os pais também já começam, e era isto que a Sandra estava a dizer há pouco, já começam também a ter barreiras no exercício dos seus direitos de parentalidade. E se nós olharmos para os gráficos, por exemplo, no que se refere ao número de pais que usufruem da sua licença parental inicial do uso exclusivo obrigatório e depois da facultativa, verificamos que há um decréscimo significativo no número de pais que usa a licença facultativa. Ou seja, isto faz-nos crer que se houver uma obrigatoriedade da licença de uso exclusivo dos pais e não transmissível, também se potencia aqui o exercício do direito. E esta também, porque hoje em dia as empresas, e no que se refere aos pais, o que dizem é obrigatório, não podem fazer nada, e mesmo assim nós verificamos que nem todos cumprem, porque os dados dizem-nos que anda, e isto desde 2009, anda sempre na casa dos 75, 77, vai oscilando, ou seja, nem mesmo assim não é 100%, e deveria ser, pela lógica, não é? Mas depois, quando vamos para a facultativa, andamos aqui nos 10% e terminamos nos 47,5%. Ou seja, há um diferencial bastante significativo na parte da obrigatória e facultativa. Isto para dizer o impacto deste alargamento e se ele combate ou não a discriminação. Parece-nos, e todos os dados apontam nesse sentido, que se não for tido o cuidado de fazer acompanhar um eventual alargamento de uma garantia da partilha entre pais e mães, as mães continuam a ser mais discriminadas. E isso, por exemplo, e há pouco referíamos aqui a questão dos contratos a termo, efetivamente uma das competências que a CIT tem é a análise dos contratos a termo, que, como sabem, sempre que uma entidade empregadora pretende não renovar o contrato de trabalho a termo de uma trabalhadora grávida, puérpera, lactante ou um trabalhador ou trabalhadora no gozo de licença parental, tem que comunicar à CIT fundamentando o motivo. Esta é a parte que às vezes as empresas se esquecem. A CIT faz a análise e tem pedido informações também adicionais quanto a esta matéria e verificamos que há números bastante elevados sempre no que se refere às comunicações de não renovação de contratos de trabalho a termo e que continuam a ser preocupantes na medida em que, de facto, claramente as empresas continuam a dispensar as mulheres que trabalham e que são mães apenas e só pelo facto de estarem grávidas. Eu, estes últimos meses, contactei diretamente com essa realidade
e tive a oportunidade de verificar que, efetivamente, isto é algo que ainda nos continua a preocupar e que continua a penalizar, sobretudo, as mulheres. Eu várias vezes vou verificar os contratos que são analisados e não me recordo de ter visto um contrato referente a um homem que estivesse a ser, cujo contrato a termo não estivesse a ser renovado e que estivéssemos a falar de um homem no gozo de licença parental. Não, são sempre mulheres e, sobretudo, mulheres grávidas, em situações em que isto acontece. E depois, os despedimentos. A CIT também tem competências para analisar os despedimentos e emitir parecer acerca dos despedimentos de trabalhadoras grávidas para ou lactantes ou trabalhadores ou trabalhadoras no gozo de licença parental e, por exemplo, no que se refere aos despedimentos, e até outubro de 2024, num total de 141 pedidos de parecer à CIT, 137 foram referentes a mulheres e apenas 4 referentes a homens. Isto é indicativo daquilo que aqui estivemos a falar, ou seja, continua a ser esta a realidade. E por isso o impacto, e aqui passando já para responder à senhora deputada Patrícia Caixinha do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, efetivamente o impacto na promoção da igualdade deste alargamento pode ser negativo se não for acompanhado de uma equiparação da licença de maternidade à licença de maternidade. Aliás, eu quando estive, a última vez que estive numa audição destas, uma das pessoas que foi ouvida foi a doutora Maria de Céu Cunha Rei, que já foi presidente da CIT, como saberão, e já foi secretária de Estado da Igualdade, e que refere sempre que deve sempre falar-se na questão da licença de maternidade e licença de paternidade, para não nos esquecermos que tem que haver uma licença para o pai e licença para a mãe. E que é muito importante, de facto, haver esta equiparação. E enquanto não houver eu já não diria que fosse o desejável, efetivamente, é que fosse equiparada, totalmente equiparada, mas se houvesse uma aproximação, parece-me, e se me perguntam qual é a sugestão para melhorar esta proposta ou qualquer outra, eu diria que se conseguir aproximar o mais possível e assegurar que esta licença é repartida de forma igual entre pai e entre a mãe, essa será certamente a solução desejável, porque será um caminho, se calhar, o mais adequado para a eliminação, a mitigação das discriminações que, infelizmente, e tal como aqui já foi referido, continuarão sempre a existir, porque isto é uma questão estrutural, a questão da forma hostil como ainda se encara as questões relacionadas com responsabilidades familiares é uma realidade no mercado de trabalho. E sejam mães, sejam pais, é uma realidade. E isso é uma reflexão que nós também temos que fazer enquanto país. Ou seja, o que é que nós queremos efetivamente, se queremos ou não queremos resolver um problema de natalidade, que não se resolve só por aqui, há muitas outras formas pelas quais se pode resolver a natalidade. Aliás, o estudo que aqui foi referido refere-as também, e refere, por exemplo, a imigração também é uma forma de combater a baixa natalidade, e nós também temos verificado que essa tem sido uma solução e tem sido uma forma também de mitigar o problema que nós temos enfrentado a nível demográfico, e por isso, efetivamente, se nós temos é que olhar para formas de equiparar aquilo que são os direitos ao nível da promoção da parentalidade ou da proteção da parentalidade, das licenças de parentalidade entre as mulheres e entre os homens. E, sem dúvida nenhuma, que se nós continuarmos a fazer recair, sobretudo sobre a mulher, a questão da responsabilidade familiar e de cuidado, o facto de ficarem em casa após o nascimento dos filhos, isso obviamente vai ter um impacto negativo na progressão da carreira das mulheres, nas suas oportunidades de trabalho e, obviamente, terá um impacto no aumento da natalidade, mas não será essa a razão principal, na medida em que há outras formas também, hoje em dia, de combater as questões relacionadas com a diminuição da natalidade, até porque importa nós termos consciência que a realidade social e o preâmbulo do projeto de lei refere o Inquérito Nacional à Fecundidade de 2013, mas há que referir o de 2019 e há que ter em conta também a realidade social dos dias de hoje, que é muito diferente daquilo que se passava aqui há uns anos atrás. E a chamada geração Z vê a questão de ter filhos de uma forma completamente diferente que as gerações anteriores viam. E é preciso também saber olhar para isso e perceber quais são as transformações e o que é que nós teremos que fazer enquanto sociedade para alterar este paradigma. E isto vai muito além daquilo que nós estamos aqui a discutir. Quanto à resposta à senhora deputada Joana Correia, da Iniciativa Liberal, a melhor abordagem, sem dúvida, é procurar equiparar a licença de maternidade a uma licença de paternidade, e aqui gostava de também chamar a atenção para um aspecto que me parece importante.
Em boa hora, Portugal foi dos primeiros países a adotar a licença parental inicial para uso exclusivo do pai. Isto porque as mães, se não fosse assim, a circunstância em que as mães puérperas se viam era, nas primeiras semanas de vida dos seus filhos, as primeiras semanas de maior vulnerabilidade da sua vida. Então, se for o primeiro filho, agrava-se de forma substancial. E muitas das vezes, e até haver esta alteração legislativa, e até haver a possibilidade do pai de poder estar presente nessas primeiras semanas de vida, a mulher estava completamente desacompanhada numa das alturas mais vulneráveis da sua vida. E que não passa ao fim de 2 ou 3 semanas. É preciso algum tempo, e por isso também é muito importante que, ao longo de maior tempo que possa ser possível, a mulher possa estar também acompanhada do pai, sendo isso possível, e que não só traz benefícios para a mulher, mas obviamente, e também já aqui foi referido, sem dúvida alguma, benefícios para a criança. Também vários estudos apontam nesse sentido que o facto da criança, nos primeiros meses de vida, poder estar em contacto não só com a mãe, mas com ambos os progenitores, obviamente só trará benefícios para o seu futuro. Quanto ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, se alargar a licença aumenta as desigualdades e aumenta o desemprego, eu diria que aumenta as desigualdades, sim, se não for acompanhada de um cuidado ao nível da partilha, e aumenta o desemprego da mesma forma, porque na medida em que se nós continuarmos a penalizar apenas as mulheres e associar apenas às mulheres a responsabilidade do cuidado familiar e associar apenas às mulheres o ónus de ficar de licença, eu disse o ónus, mas o facto de ficar de licença de maternidade, obviamente que isso pode ter uma penalização acrescida, nomeadamente no âmbito da não renovação dos contratos de trabalho a termo, que é, sem dúvida alguma, onde se verifica um maior índice de discriminação, nos despedimentos também, mas nos despedimentos é mais difícil, ainda assim, haver um fator de discriminação, até porque exige um parecer prévio da CIT, que normalmente analisa de forma muito cuidada estas situações. Depois, é muito importante, então, corrigir este desequilíbrio entre os dois progenitores. A questão da amamentação, efetivamente, é colocada aqui no preâmbulo. Isto preocupou-me, eu quando li o preâmbulo, confesso-vos que fiquei a pensar, bem, de facto, se uma mãe estiver a amamentar, obviamente que vai ela ficar os 6 meses, ou o tempo que puder, de licença, porque como está a amamentar, dificilmente haverá aqui espaço para que o pai também possa estar na medida para tentar assegurar que a amamentação se mantenha. Mas também nós não podemos só fixar-nos na questão da amamentação, até porque nem todas as mães amamentam, e também deve haver um cuidado especial em não estigmatizar de forma excessiva a questão da amamentação, porque nem todas as mulheres amamentam, e amamentar ou não é uma questão de escolha. Também é importante, nem sempre é uma questão de escolha, e é importante também que isso fique claro. O Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP, creio que também já respondi à questão das primeiras semanas, também referiu a questão da vulnerabilidade e quanto às dificuldades no acesso às licenças parentais, efetivamente nós não podemos dizer que haja dificuldades. Hoje em dia qualquer trabalhador ou qualquer trabalhador pode aceder às licenças parentais de forma livre. Agora, depois pode haver algumas limitações e, neste caso, não tanto do lado das mulheres, já aqui foi referido, há algumas limitações do lado do homem, sobretudo se falarmos na questão da licença facultativa, do uso exclusivo facultativo, que entretanto também foi diminuído o tempo da licença do uso exclusivo facultativo, passando para o uso exclusivo obrigatório, precisamente para mitigar essas dificuldades. Só que um aspecto que me esqueci, eu peço desculpa, mas vou ser rápida. Quanto à questão das comunicações, depois a Sra. Inspetora-Geral da ACT irá referir isso, mas só dar uma nota. As queixas que são remetidas à ACT e no seguimento daquilo que a doutora Sandra Ribeiro referiu, muitas vezes os processos não são autuados como queixa, não são tramitados como queixa na CIT, porque para que um processo na CIT possa ser tramitado como queixa, a denunciante ou o denunciante tem que dar autorização para o exercício do contraditório.
E aqui surge logo o primeiro problema, porque quando os trabalhadoras ou os trabalhadores são confrontados com esta obrigatoriedade legal, assim não pode fazer de outra forma, invariavelmente dizem que não querem avançar, porque isso implica o contacto com a entidade empregadora e depois nem sempre querem avançar com a queixa. Claro é que muitas vezes acontece e a queixa prossegue, mas a maior parte das comunicações a que a Sra. Inspetora-Geral da ACT se refere, eu depois tenho muito gosto em fazer chegar à Comissão a evolução do número das comunicações que são feitas pela CITA à ACT nos últimos 5 anos, que tem subido de forma substancial, tem a ver com os incumprimentos dos prazos e incumprimentos da lei no que se refere às não comunicações à CIT da não renovação de contrato a termo ou de não ter pedido o parecer prévio nos casos de despedimentos de trabalhadoras grávidas ou lactantes ou então no não cumprimento também da legislação referente ao horário flexível. Estas são as principais questões que estão na base destas comunicações e que poderiam ser mais, é certo, mas para isso a CIT também precisava de mais meios, sobretudo na equipa jurídica, e que impede que muitas vezes seja dado, sobretudo, seguimento às análises nós denominamos CTs, que são as não renovações de contrato de trabalho, porque a análise dos pedidos de parecer referente a horários flexíveis ou trabalho a tempo parcial tem prazo e aquilo que a equipa faz, obviamente, é dar prioridade a esses processos, porque tem que ser feito o cumprimento, tem que ser cumprido o prazo. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Presidente. E eu fazia-lhe um pedido de documentação, foi-me sinalizado por vários senhores deputados também, toda a documentação que fez referência e a outra que achar mais pertinente, dados que nos puderem enviar toda essa informação. Já agora, só dar nota que muitos destes dados que aqui foram referidos, os 2024 não, mas os 2023 estarão disponíveis no relatório de progresso de igualdade entre mulheres e homens no mercado de trabalho, que entretanto creio que já foi remetido à Assembleia da República, referente ao ano 2023, e por isso também tem lá dados que aqui podem ser considerados e até podem ser relevantes para a própria análise em sede de especialidade. Muito obrigado. Sim, senhor deputado. Precisamente, obrigada. Relativamente aos dados e, portanto, registrando a disponibilidade do envio dos dados que aqui nos deixaram, também solicitar que, nomeadamente, uma informação solicitada pela Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes sobre os dias, efetivamente, de licença pai e mãe, também nos pudessem ser enviados com a celeridade possível e necessária. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Agradeço novamente às entidades que estiveram aqui hoje a prestar esclarecimentos e eu contributo para esta iniciativa legislativa e ficamos a aguardar o mais breve possível que nos remetam a documentação pedida e eu só pedir atenção aos senhores deputados para a nossa reunião de sexta-feira. Das 6 entidades que estavam previstas vir, há 2 delas que vão responder por escrito, ou seja, não vão estar presentes, que será a CTP, a Confederação do Turismo Portugal, e a CAP, a Confederação dos Agricultores Portugal. Ou seja, como previsto. Ou seja, na sexta-feira vamos ter a CCP, a CIP, a CGTP e a UGT, nos mesmos moldes. Obrigado.